Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do nosso TruckCast, seu podcast das estradas. Meu nome é João Vitor, sou redator e jornalista da Infotruck, a sua rota da informação. E hoje estou tendo a honra de receber aqui a Priscila Zanetti, diretora da Ouro Negro Transportes, uma das grandes transportadoras do nosso país. Muito boa tarde, Priscila, seja muito bem-vinda. É uma honra poder contar com a sua presença. Boa tarde, João. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito em poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história. Espero poder contribuir nesse podcast. Ah, com certeza. A honra é toda nossa. E agora, como de costume, abrimos espaço para aqueles que acreditam na gente, fazem esse projeto acontecer. O episódio de hoje tem o apoio da TruckPag. A TruckPag é especializada na gestão de abastecimento, gestão de manutenção, cartão de despesa, tudo para a sua frota pesada. Então, economize diesel de verdade com a TruckPag. Bom, e hoje nosso assunto será a sucessão familiar nas empresas, principalmente no setor do transporte. Como é passar adiante a história de geração para geração entre os familiares? Quais as principais dificuldades, os benefícios, todos os problemas e coisas boas e ruins de se ter uma empresa familiar? Tudo isso e muito mais você confere aqui no nosso bate-papo com a Priscila. Vem com a gente. Para iniciar, conta um pouco para a gente da sua história, Priscila. Como foi o seu começo no setor do transporte? De onde surgiu a ideia de trabalhar nesse setor que move o Brasil? Então, João, foi o seguinte. Eu venho de uma empresa familiar, onde o meu pai é o fundador da empresa. Na época, ele montou a empresa junto com o meu tio, isso em 1983. E quando eu ia me fazer 17 anos, eu ia fazer o vestibular, o meu pai pediu para eu fazer administração. E eu não queria fazer administração. Nisso, em 2001, meu pai já tinha uma cisão com esse meu tio, né? Eles tinham quase 20 anos de história e decidiram cada um tomar o seu novo rumo. E em 2001, quando meu pai pediu para eu fazer administração, eu não estava muito afim de fazer administração, mas eu sempre fui muito obediente ao meu pai, então eu fui fazer ADM. Porque ele me dizia que eu ia tocar a empresa um dia. Nós somos em 3 filhas mulheres, eu sou a mais velha. Então, eu tenho uma irmã que é 2 anos mais nova e outra que é 12 anos mais nova do que eu. E eu vim fazer administração. Nesse mesmo momento, eu entrei na administração e entrei na transportadora. De lá, eu vim passando em todos os setores, fazendo toda uma espécie de trainee, que a gente não tinha essa estrutura de trainee na empresa, mas, sabiamente, meu pai foi conduzindo dessa forma para que eu pudesse passar em todos os setores da empresa. E daí, assim, começou minha trajetória no transporte, em função da empresa familiar. E hoje eu digo que bom que o meu tio, naquela época, convidou meu pai para abrir uma transportadora, porque se não fosse por ele, a gente não estaria hoje no transporte. E em 2012, o meu pai faleceu e eu assumi a direção da empresa com 27 anos. Então, foi uma trajetória de bastante desafios, uma trajetória de bastante sucesso também, tanto da parte dele quanto depois que eu peguei. E uma trajetória que, a partir do momento que meu pai falece, a estrutura familiar, o apoio familiar, ele é muito importante para eu ter conseguido dar continuidade em tudo isso que ele já tinha construído. Eu sempre falo que, por mais que a minha mãe, ela nunca trabalhou na empresa, ela não queria, era uma coisa que eles tinham bem definida, ela não sabia de transporte, mas ela sabia o que era certo, o que era errado e quais eram os nossos valores. Então, a partir do momento que meu pai faleceu, ela soube me ajudar na condução da empresa, no que era correto e no que era errado. Entendi. Não, muito importante. Ainda mais você assumiu assim, tão nova, né? Vamos falar para o setor do transporte, né, assumir, pegar uma responsabilidade assim, de gerenciar a empresa já com menos de 30 anos, assim, com pouca experiência, né? Até queria falar para ele como foi para ti esse momento, assim, de caindo para você e falar, ó, agora é comigo, eu tenho que tocar, e como foi esse processo aí de transição, como que você passou para se sentir pronta para esse desafio? Então, João, o meu pai descobriu câncer em 2008. E em 2008 ele estava super bem. Em 2009 ele já falava, depois que ele ter passado esse ano mais crítico do câncer,
ele falava que eu ia tocar a empresa futuramente. Então eu conversei com ele que se eu fosse tocar a empresa, eu tinha que me preparar mais, né? Então eu tinha feito o curso de administração, eu já tinha concluído o MBA em gestão de empresas e eu fui atrás de um coaching para poder fazer essa transição da maneira do meu pai pensar. Porque a gente já tinha tentado ele me passar algumas coisas, só que a gente tinha uma certa dificuldade nisso, porque para ele era tudo muito simples. Ele não, ele tinha o conhecimento, mas não conseguia transmitir para mim como é que eu tinha que aprender. Eu não conseguia absorver isso dele. Então a gente contratou um coach para poder me ajudar tanto nessa parte técnica e na parte comportamental. E isso me ajudou demais. E eu sempre, depois de 2009, até ele falecer, eu fui ser, desculpa, assessora dele. Então tudo que ele fazia, desculpa, tudo que ele fazia, eu estava junto com ele. Então eu já consegui entender um pouquinho mais das coisas. Mesmo, eu sempre falo que ser titular é muito diferente de ser reserva. E eu era reserva naquele momento. Eu estava entendendo muito como ele trabalhava. Desculpa. Bom, depois tu corta, né? Então, Não, imagina, tranquilo. engasguei, não sei porquê. Não, não tem problema. Então, assim, eu acompanhava o pai em todas as coisas que ele fazia. Eu tentava encontrar a maneira de como ele pensava. Mas foi muito diferente quando no momento que ele faleceu, assim. Eu me lembro que eu senti mesmo peso nas costas. Foi umas 2 semanas antes de ele falecer, que ele já estava internado. E era para ele voltar a fazer quimioterapia. E ele teve uma infecção no pulmão e tiveram que colocar um dreno. Então, quando ele teve que colocar o dreno, para mim, foi que meu chão saiu e eu senti o peso que eu tinha nas costas de tocar a empresa. Então, meu pai faleceu numa quinta-feira, dia 1º de novembro. Dia 2 de novembro era finados. Sábado e domingo a gente descansou e segunda-feira eu estava aqui na empresa como se nada fosse nada, né? Sim, nada fosse nada em termos, né? Porque eu tinha muito medo de como é que as pessoas iam recepcionar isso, porque meu pai era homem, né? Uhum. Já mais velho. Ele era um líder muito forte e por ser homem tem uma credibilidade, principalmente no setor que a gente está, que hoje já não é tão masculino, ainda é, mas antigamente era muito mais. Ele era uma liderança muito forte, o pessoal admirava ele demais. E eu estava vindo como uma menina. Muitos dos gestores dele tinham me visto crescer. Então, foi bem difícil no primeiro momento eu conseguir essa credibilidade do pessoal. Eu tive um braço direito, que era o braço direito do meu pai, que foi meu braço direito depois por um tempo, que ele me auxiliou demais e ele fez muito, ele tem muito peso nessa transição, porque no primeiro ano pós meu pai ter falecido, eu não fiz grandes mudanças, né? Mexi em várias coisas. Eu fui mais ou menos tocando da mesma forma que ele fazia. Eu não consegui colocar o meu modelo de gestão no primeiro momento. E querendo ou não, meu modelo de gestão ele foi um pouco criticado porque o pessoal já vinha numa batida diferenciada. Então, para eu poder fazer algumas mudanças na empresa, eu tive que passar por desligamento de profissionais, porque era como se eu quisesse impor, né, ou pedir uma coisa, tentar fazer uma gestão de uma forma e eu tivesse uma força paralela por baixo. Então, assim, a minha credibilidade foi muito testada naquele momento. E eu tinha que provar por números o que eu tinha que fazer, porque a gente tem muitas coisas que o número diz uma coisa, mas a nossa sensação, a nossa leitura do ambiente, ela diz outra. Nosso instinto. E naquele momento eu não podia ter instinto, que era como se eu não tivesse experiência para poder ter algum tipo de instinto, sensibilidade para analisar a situação. Eu tinha sempre que mostrar por número. E teve algumas decisões que eu tomei por número, que se eu tivesse tomado pela minha sensibilidade, teria dado certo. E eu tomei por número, junto com a equipe, tudo, e vi que não foi tão adequado assim. Mas o maior desafio foi com as lideranças, assim, foi em eu ser mulher, e eu ser jovem, porque eu tinha 27 anos, então
é uma barreira para todo mundo, porque mudou a relação deles com o líder deles. Eu entendo que foi difícil para mim, mas também foi difícil para todos eles, né, que perderam a referência. Então, eu tive pessoas fora da empresa me perguntando quem era o homem que ia cuidar da empresa, que não poderia ser eu como mulher. Aqui na região, o pessoal achando que em algum momento a gente ia quebrar a empresa. Então, assim, é ventilada muitas possibilidades, né? O pessoal, assim, fala, fica com receio porque foi tudo muito novo. Era muito diferente uma mulher assumindo uma transportadora de carga fracionada e muito jovem. Mas o meu pai deixou uma equipe muito boa. E eu sempre falo que a gente não faz nada sozinho. E essa equipe me ajudou muito, 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 muito. Hoje eu tenho profissionais totalmente novos, né? As lideranças são repaginadas, mas eu entendo que cada profissional que passou por aqui, ele deixou sua contribuição. Ele deu o máximo enquanto ele esteve aqui. Em um certo momento a empresa cresceu e eles não conseguiu acompanhar a empresa de alguma forma. Mas todos que passaram aqui deixaram a sua marca, sabe? E fez com que a empresa tivesse o tamanho que ela está hoje. Sim, sim. Não é, são ciclos, isso que você falou a respeito de, na sua entrada ali como decisora, né, dentro da empresa. Pelo fato do transporte ser até hoje, por mais que agora as mulheres tenham ganhado cada vez mais espaço, a gente falou disso numa das últimas edições com a Milena, aqui no podcast, falou sobre as dificuldades, os desafios de ser mulher num setor predominantemente masculino. A gente falou muito sobre isso, então, assim, só enaltece, né, ainda mais do que o trabalho que você tem feito, né? E, Obrigada. então, assim, eu já, meus parabéns aí por tudo que tem construído, mas essas dificuldades que você teve, assim, como principalmente como que eu posso falar? Na hora de passar essa credibilidade para o pessoal, com os números, igual você falou, o que você sentiu, como que você falou, assim, eu preciso conquistar eles, e como foi que quando você falou, não, agora eu se colocou no lugar que agora a pessoal te respeitou de uma forma como deveria ser, não só pelo fato de ser mulher, vamos dizer assim. Eu acho que o tempo, ele ajudou muito, porque no primeiro momento havia muita insegurança, né? Uma mulher jovem tocar um negócio. Uhum. Então, hoje eu tenho mais facilidade porque eu já estou há 10 anos na frente do negócio, né? E foram 10 anos que a gente teve muitos desafios na economia, na política, tudo, né? Então, assim, querendo ou não, a gente está se mantendo no mercado. Então, acho que por essa trajetória de 10 anos, eu tenho essa credibilidade de hoje. Lá na época, por muitos momentos, eu tive que fazer uma oxigenação na equipe para poder ter essa credibilidade. Porque era como se eu tivesse aquela expressão dando soco em ponta de faca. Sim. Porque tinha profissionais que não conseguiam me enxergar dessa forma. Eles não, talvez por ter me visto crescer, eles não conseguiam ver essa transformação. Por mais que eu apresentasse números, tinha condução. Então, eu entendo que eu consegui ter 100% da credibilidade quando eu tive uma gestão totalmente, uma equipe nova. Porque senão sempre teve o comparativo, porque o teu pai fazia assim, porque o teu pai fazia assado, se fosse o teu pai. E é natural que tenha essa insegurança dele, essa comparação, mas eu digo que eu tenho uma maneira diferente de gerir do meu pai. Ele tinha a dele, ele foi o fundador, e eu não me acho empreendedora, eu digo que eu sou administradora, e a minha função agora é manter e fazer crescer. Sim, exato. E além de, a gente estava comentando muito das dificuldades aí, né, que você que encontrou, queria falar se ou alguns benefícios de se ter essa empresa familiar, de você ter conseguido crescer lá, conhecer etapa por etapa, até por mais que, mesmo que você tenha assumido muito jovem, você conseguiu ter uma trajetória ali dentro da empresa para conhecer como funcionava, né? Eu queria que você falasse quais que você considera os principais benefícios de se estar dentro ali da empresa nessa parte desse processo da sucessão. Assim, ó, quando meu pai faleceu, a minha irmã já tinha trabalhado aqui na empresa, então assim que ele faleceu, ela voltou a trabalhar aqui. Então isso me deu uma segurança muito boa. E isso a empresa familiar me permitiu naquele momento que a minha irmã voltasse. Todas as viagens que eu fiz naquele primeiro ano,
A minha mãe me acompanhou. Então, isso foi uma coisa que a empresa familiar também me permitiu, porque se fosse uma empresa profissional, não ia ter esse tipo de acolhimento, vamos dizer assim, né? Porque a empresa familiar, ela tem alguns diferenciais. Eu nunca trabalhei, eu sempre trabalhei aqui, nunca trabalhei numa empresa que é totalmente profissionalizada. A gente já fez alguns cursos voltados a empresas familiares e o pessoal fala muito que empresas familiares têm algumas particularidades diferentes, né? Então, assim, hoje para mim a empresa familiar é muito fácil de lidar porque ela é muito ágil, a gente não tem tanta burocracia, a acessibilidade que nós temos com os colaboradores são muito fáceis. A minha família é uma família muito unida, que a gente tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, então isso facilita muito. A gente tem uma união muito forte. Desde o momento que meu pai faleceu, é uma relação de muito respeito e de entender que aqui dentro é o profissional e lá fora é a família. É óbvio que tem alguns momentos que a gente acaba estando aqui na empresa falando algum assunto familiar, quando está em casa falando algum assunto profissional. Mas a gente tenta ao máximo não deixar esse tipo de coisa interferir. Nós temos a hierarquia aqui na empresa. Hoje eu tenho uma irmã que trabalha na parte de marketing e ela sabe que ela não responde diretamente a mim. Ela responde ao gestor dela. Então não adianta ela tentar vir falar alguma coisa direto comigo que não dá certo. Ela já sabe. Então isso a gente tem bem doutrinado entre nós três. E outro benefício que eu vejo são os valores bem enraizados da empresa, porque como tem eu e mais outra irmã que trabalhamos aqui, isso fica muito mais nítido do pessoal perceber esses valores da empresa, porque são os valores do fundador, que era o meu pai, que são praticamente 100% dos meus valores, que é o valor da minha irmã. Então, esses valores eles disseminam muito mais fácil na empresa, sabe? Sim. Então, acho que esses benefícios são coisas que a empresa familiar ela traz, sabe? É, não, muito importante também saber separar nessas situações. Tanto que tá em casa, às vezes falar alguma coisa da empresa, ou na empresa alguma coisa da família, igual você Sim, falou, mas saber que não, as duas coisas não interfiram uma na outra, né? Isso daí acho que sim, seria fundamental aí pro sucesso da empresa, evitar uma rixa tanto familiar quanto dentro da empresa, né? sim. É fundamental a E, gente tentar separar para não. Não é fácil. sim, Não é imagino, fácil, mas é fundamental. É. né? Imagino. E, Priscila, eu queria perguntar para ti, hoje você falou, tá há 10 anos, né, como Uhum. diretora da Ouro Negro, né? Eu queria te perguntar, se você pudesse hoje voltar no tempo, você escolheria de novo o setor do transporte? Você, lá atrás na faculdade, antes, quando seu pai pediu para você fazer administração, você teria seguido o mesmo caminho ou teria feito alguma coisa diferente? O que você mudaria? O que você faria da mesma forma? Não, eu acho que eu teria feito tudo igual. Porque quando eu estava na faculdade, que eu cheguei pelo segundo ano da faculdade, eu comecei a parte de gestão, estratégia, marketing, RH, eu comecei a me apaixonar por finanças. Então, assim, eu sei que gestão é a coisa que eu gosto. Então, se eu não tivesse na transportadora, eu estaria fazendo gestão em outro lugar, de algum Entendeu? outro segmento. Mas o transporte, ele é uma coisa que me chama muita atenção. Ele é uma dinâmica diferente. E às vezes eu não consigo entender. Às vezes eu vou para unidades nossas. Semana passada eu estava em São Paulo e dizer, meu Deus, como é calmo aqui. E na matriz é tudo muito mais rápido, parece que é tudo muito mais agitado. Eu disse, meu Deus, como é que o pessoal consegue ser tão calmo? Tão assim, silêncio. Então, eu gosto da agitação e o transporte, querendo ou não, ele dá um pouco disso, né? Principalmente fracionado. Ele dá uma dinâmica mais acelerada. Então, eu não sei se eu trocaria de setor, eu acho que eu não faria diferente, não. Ah, não, isso a gente já comentou, inclusive em outras edições, o pessoal costuma falar, cara, um ditado popular, quando o bichinho do transporte pica, Não, não não. É faça uma voltar cachaça que o atrás. pessoal não consegue É, tirar o vício, né? e quem bebe dessa água não, Pois não, é, que é uma não, dinâmica muito diferente, né? sim, É uma sim, dinâmica que ela vicia, ela vicia. Eu gosto. sério. E Priscila, a gente já partindo aí para o nosso encerramento, né? Queria te perguntar assim, se você tem alguma dica, uma frase, um livro, um filme ou algum ensinamento, alguma experiência que você passou
que você queria transmitir para o pessoal que está começando no setor do transporte, ou que planeja começar no setor do transporte, que está, às vezes, com alguma dúvida, falar, tenho medo, não sei se eu vou, tal. Se você tem alguma coisa que te inspira e que possa inspirar outras pessoas a entrar no setor, queria que você deixasse uma dica aí para o pessoal. Nossa. Então, o que eu tô me lembrando agora de momento é uma dica que eu acho que a gente sempre estudar. Não dá para parar de estudar. Tem que estar sempre antenado, porque o mundo ele muda muito rápido. E quando tu falasse um livro, tem um livro que eu acho muito interessante, que ele é o livro Feitas para Durar. Eu não vou me lembrar agora do autor. E tem um capítulo que ele fala, se não me engano, é o dilema do e ou do ou. Quando a gente está numa organização, não tem uma coisa ou outra. É o e. Então, aqui na empresa eu sempre falo, gente, é custo e qualidade. Eu não vou abandonar a qualidade para ter custo e nem vou abandonar o custo para ter a qualidade. Então, as duas coisas têm que andar em paralelo. Então, acho que esse é o desafio da gestão. Ele ter o e, não é o ou. É a gente conseguir agregar duas coisas no mesmo objetivo sempre. Sim, sim, muito importante. Ainda mais no mundo de hoje em que, infelizmente, a qualidade fala muito e a gente não pode deixar o custo, não pode desvalorizar o nosso produto, né? Aquele negócio de Sim, precificar o trabalho do outro, mas ao mesmo tempo a gente tem que valorizar aquilo que a gente faz, né? sim, a gente tem que saber Então, fazer conta e cada um sabe onde o sapato aperta, né? Cada um tem a sua estratégia, principalmente no setor do transporte, cada um tem as suas rotas, cada um sabe as rotas que vão cheias, as rotas que vão vazias. Então, acho que cada um tem a sua estratégia de venda, né? não é um setor tão desafiador assim, tão grande, né? Porque falar do setor do transporte é um país com a dimensão do Brasil e onde o transporte rodoviário de carga é o que faz o país girar, então a gente tem N aí opções, N tem um outro ditado popular que o sol nasce para todo mundo, né? Tem uma, uma infinita, vamos falar, concorrência para vocês, vamos falar Sim, assim, na parte de é, transporte, são muitas transportadoras aí. sim. Mas, enfim, Priscila, por hoje é isso, muito obrigado pela sua participação, essa foi mais uma edição do nosso TrekCast, queria te agradecer aqui pelo tempo, foi um bate-papo incrível, tenho certeza que a galera de casa aprendeu muito sobre sucessão familiar, quem às vezes tinha alguma dúvida ou poderia passar por esse processo, estava com algum medo aí, algum receio, tenho certeza que foi bastante esclarecedor e as portas do TrekCast estão sempre abertas para você, para futuras edições aí, para a gente estar gravando. Muito obrigado, viu? Obrigada, João. Obrigada a todos os ouvintes e espero ter contribuído e fico à disposição também. Um grande abraço. Muito obrigado, contribuiu demais. E você, Obrigada. ouvinte, se você gostou das nossas novidades, deixe seu like, siga a gente nas redes sociais, @TrekCastBR. Voltaremos aqui com mais edições sempre quinzenalmente. Fique atento, estaremos sempre com muitas novidades do setor do transporte. Grande abraço e até a próxima.